convidar você, queridos, a abrir a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Mateus 25:14. Mateus 25:14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se os que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que é homem severo, que ceifas onde não semeaste, que ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeio e que ajunto onde nunca espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai, pois, os talentos e dai ao que tem 10, porque todo o que tem se lhe terá. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos falar um pouquinho sobre talentos nesta manhã, queridos. Eu li o texto inteiro para que você pudesse entender e compreender. Se nós formos falar aqui, queridos, na medida do que valia um talento naquela época, um talento valia aproximadamente a 15 anos de trabalho de um homem comum na época. Preste bastante atenção, 15 talentos valia 15, um talento valia 15 anos de trabalho para um homem. E talentos, queridos, representam a oportunidade de nós usarmos as nossas capacidades. E Deus nos dá tarefa e oportunidades de acordo com as nossas capacidades. É o que está escrito aqui no texto em Mateus, no capítulo 25, no 15, que diz assim: a um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, a cada um segundo a capacidade, segundo a sua capacidade. E, queridos, é nosso privilégio servir ao Senhor e multiplicar os talentos que foram depositados nas nossas mãos. E aqui nós vemos dois servos, 2 tipos de servos: um servo fiel e o servo infiel. Presta bastante atenção em algo. Os 3 sabiam que eles tinham um patrão e esse patrão era exigente. Os 3, cada um recebeu um talento segundo a sua capacidade. Ele dividiu essas 3 servos, dando para cada um conforme a capacidade que cada um tinha. Todos receberam talentos que não eram seus e todos deveriam multiplicar. Estão os 3 ali, cada um recebeu de uma maneira, cada um tinha que multiplicar. E todos sabiam que um dia o patrão iria voltar e teriam que prestar conta para o patrão, os 3. E todos eles tiveram o mesmo tempo para multiplicar os seus talentos. Preste atenção, observe bem. Os 3 receberam conforme a sua capacidade. Os 3 conheciam o patrão. Os 3 tinham o mesmo tempo.
E os 3 tinham a mesma obrigação: multiplicar aquilo que foram colocado nas suas mãos. E aí os fiéis, colocaram os talentos a serviço do seu senhor, para que multiplicasse aquilo que foi deixado pelo seu patrão, que não era deles, era do patrão, e eles teriam que multiplicar isso. E os fiéis fizeram o quê? Eles já saíram depressa. No mesmo momento que eles receberam aquilo, eles já foram atrás para multiplicar aquilo que foi entregue na mão dele. E os fiéis começaram como servos a trabalhar para o seu senhor, mas no final o Senhor promove eles a governantes, multiplica para eles, porque eles foram fiéis no pouco, sobre o muito Deus o colocou. Por quê? Trabalharam duro para desfrutar depois dos resultados. Agora, o servo infiel, ele não foi recompensado porque o seu medo, o medo de falhar, o impediu de acertar. O infiel ficou com medo, guardou, escondeu. Ele teve medo da vida, teve medo da responsabilidade que foi entregue para ele e escondeu o seu talento. Amados, nós corremos o risco de perder aquilo que não usamos para o Senhor. E isso é sério. E o Senhor repreende, tira dele o que foi entregue para ele e dá ao que tinha maior quantidade, ao que multiplicou. Aquele que escondeu foi tirado dele e dado para aquele que prosperou, aquele que trabalhou, aquele que multiplicou aquilo que foi confiado nele. Eclesiastes capítulo 2, verso 26. Se você tem a sua Bíblia aí, abra e guarde isso e coloque isso no seu coração como uma palavra profética para você. E busque isso se você é fiel a Deus. Olha o que diz Eclesiastes 2:26. Porque o homem que é bom diante dele dá a Deus sabedoria, conhecimento e alegria. Para aquele que é fiel a Deus, para aquele que está na presença de Deus, Deus dá o que para ele, queridos? Sabedoria, conhecimento e o que? Alegria, felicidade. Mas ao pecador dá trabalho. Trabalho para quê? Para que ele ajunte, amontoe, para dá-lo ao que é bom perante Deus. Já viram falar assim que o ímpio trabalha para o justo? Que o Senhor tira do ímpio e entrega na mão do justo? É mais ou menos isso aqui. O Senhor faz para que aquele que está diante de Deus, Deus dá para ele sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao pecador ele dá trabalho para que possa passar para o justo. Entenderam isso, amado? Agora, o mais que nós precisamos entender é algo. Deus pega, o Senhor pega e entrega na mão de um servo 5 talentos. 5. Esses 5 corre para fazer com que multiplique. Aí para outro ele dá 2. Ele corre e vai multiplicar. Aí o que pegou um, ele deve ter pensado assim: é muito pouco. Olha lá, um pegou 5, outro pegou 2. Eu estou com 1. Ele não valorizou aquilo que foi entregue na mão dele. E não valorizando aquilo que foi entregue na mão dele, o que ele fez? Ele escondeu. E isso acontece conosco, queridos, em todos os sentidos da nossa vida. Se você observar aqui, Jesus está falando de uma parábola, ele está falando sobre dinheiro. Ele está justamente tocando naquilo que é mais difícil para um ser humano para ser mexido, que é o dinheiro. Porque quando você fala em dinheiro, parece que as coisas fecham. Mas Jesus estava tocando no coração do homem para que o homem pudesse falar, pudesse entender. Porque Jesus ele usava de parábolas, mas ele falava de momentos que iam mexer com o coração do homem. E nesse momento aqui, ele faz o seguinte: ele entrega para um 5, para outro 2 e para outro 1. Esse que recebeu só 1, ele não deu valor àquilo que foi entregue para ele. E isso acontece com a nossa vida. Porque às vezes nós começamos a nos colocar tanto para baixo, e começamos a observar o que os outros têm e o que nós não temos, aquilo que foi entregue na mão dos outros e não na nossa mão.
e não fazemos com que multiplique com aquilo que nós venhamos a crescer, naquilo que foi confiado na nossa mão. O texto diz que Ele entregou para cada um segundo a sua capacidade. Significa que aquele que tinha 5, Cris, ele tinha mais capacidade do que tinha 1. Mas só que esse 1, ele poderia multiplicar isso. E às vezes nós recebemos dons, talentos, ministérios. É confiado a nós algo e nós não damos valor. Nós não fazemos com que as coisas prosperem. Nós não fazemos com que isso multiplique. Nós ficamos olhando para o que os outros têm e escondemos aquilo que foi confiado a nós. Não importa o que você tem, o que o outro tem, importa o que você tem, importa o que foi confiado na tua mão, qual o ministério que foi dado para você, quais os dons que foram dados para você. Não é porque um está prosperando que você tem que observar para aqueles. Observe aquilo que foi entregue na tua mão e faça com que isso multiplique, faça com que isso renda. Sabe por quê, queridos? Porque se isso foi entregue na tua mão, significa que você tem capacidade para multiplicar isso. Significa que Deus confiou isso a você. Mas um dia você vai ter que prestar conta. Nós vamos ter que prestar conta ao Senhor. E aqui diz o texto que aquele que não multiplicou foi tirado dele e entregue àquele que tinha multiplicado. E se nós formos parar aqui e começarmos a observar, nós vamos ver que cada um de nós temos um talento. Pelo menos um talento você tem. Pelo menos um dom você tem. E a pergunta é: o que nós temos feito com os talentos que foram depositados para nós segundo a nossa capacidade? Nós temos olhado para os outros, querendo o que é dos outros, enquanto o que foi entregue na nossa mão, nós não multiplicamos. Às vezes, queridos, olha só, se nós formos em Efésios capítulo 4, verso 11, diz que existem 5 ministérios bíblicos. Se você levantar sua mão bonita assim, pegar, você vai falar: o dedão é o apóstolo, o furabolo é o profeta, esse aqui é o evangelista, esse aqui é o pastor e esse aqui é o mestre. 5 ministérios bíblicos. Mas aí, por causa do que é popular hoje, todos querem ser apóstolo, todos querem ser profetas, todos querem ser pastores. Só que evangelista no lugar de apóstolo vai dar errado. Mestre no lugar de pastor vai dar errado. Por quê, queridos? Porque Deus capacitou, depositou esse dom, esse talento para um evangelista ser evangelista. Deus depositou a capacidade para um mestre ser mestre. E aí muitos se frustram porque eles querem ser pastor, apóstolos, profetas, e é mestre. E não multiplica, e frustra-se porque não consegue pastorear, não consegue entregar profecia. E esse ministério profético não é a profecia de dom particular, mas daquele que traz um norte para a igreja, um profeta que traz norte para a igreja. E eles se frustram. Mas vamos lá, o que mais? Às vezes eu estou na igreja e as pessoas que estão na igreja, elas querem todos pregar, mas eu não prego. E desmerece a função, o talento que foi dado para ele dentro da igreja. Eu quero cantar. Já pensou eu cantando, o que vai virar? Não vai dar certo. Não vai funcionar. E todos são cantores, todos são pregadores, mas gente, tem muito mais função. E desmerecemos e desprezamos o talento que foi dado para nós. E são talentos segundo a nossa capacidade, e nós temos que fazer com que esses talentos multipliquem, porque um dia eu e você vamos ter que prestar conta diante do Senhor dos talentos que foram nos dados, do trabalho que você faz. Nós chegamos aqui, vamos trabalhar, e às vezes nós desprezamos o trabalho que nós estamos fazendo. Desprezamos a bênção financeira que o Senhor tem derramado para nós naquele tempo. Ficamos olhando para os outros.
Quando eu cheguei aqui, Cris, eu acho que isso acabou aqui no Cape Cod, mas era o seguinte: você está trabalhando? Acabou isso, né? Essas perguntas. Você está fazendo quantas horas? Quanto que você está ganhando? Você já comprou alguma coisa no Brasil? Isso acabou, graças a Deus, não existe mais. Verdade? Pensando no outro e esquecendo daquilo que foi entregue na minha mão, para me fazer e fazer com excelência. Eu aprendi algo com meu pai: aquilo que foi entregue para você, faça bem feito. Não importa qual é o seu serviço, não importa. Não despreze aquilo que foi depositado na tua mão. Faça bem feito. E qual é o talento que Deus derramou para você? Qual é o talento? Se nós pararmos aqui, você vai separar, pensa só um pouquinho aqui. Qual o talento que você tem? Qualquer um que Deus derramou para você. Qual o dom que você tem? O que foi entregue na sua mão? E a pergunta é essa: você está multiplicando o talento e o dom que Deus derramou para você, ou você está escondendo? Pergunte para você mesmo hoje, essa manhã. Se o Senhor nos chamar hoje, nós vamos apresentar as nossas mãos diante dele. A pergunta é: ele vai olhar e vai ver que esses talentos que foi entregue nas nossas mãos, nós multiplicamos ela ou nós escondemos? Qual o fruto que nós temos dado diante do Senhor? Será que nós podemos responder isso hoje? Às vezes nós achamos assim também que ganhar almas pertence a outras pessoas. Falar do amor de Deus pertence a outras pessoas. Nós estamos começando o ano. O ano passado, para quantas pessoas você falou de Jesus? O ano passado, para quantas pessoas você pregou o Evangelho? Para quantas pessoas você falou do amor de Deus? Para quantas pessoas você testemunhou? E agora uma outra pergunta: nesses últimos anos, o que você fez pelo Senhor? Nos últimos anos, qual foi o seu trabalho dedicado ao Senhor? E mais uma pergunta: quantos desistiram por olhar para outras pessoas e não olhar para o talento que foi depositado na minha mão? A confiança que o Senhor depositou na minha mão, porque Ele sabia que se Ele depositou isso na minha mão, Ele sabia que eu tinha capacidade. Preste atenção: se Ele depositou isso na sua mão, significa que você tem capacidade. E você fez o quê? Eu olhei para as outras pessoas, eu olhei para as circunstâncias, eu olhei para as dificuldades, eu olhei para os problemas, eu olhei para tudo que vai acontecer, eu olhei para tudo, para todos os lados, e fiz o quê? Eu vou enterrar isso e depois eu presto conta com Ele. Quando o Senhor chegar, eu sei que Ele é bravo, eu presto conta com Ele. Preste atenção que Ele vai chegar e vai falar assim: o que você fez com o que eu depositei na tua mão? O que você fez? Melhor fosse que você tivesse entregado no banco para que pudesse receber pelo menos um pouquinho de juro. Não, o Senhor confiou a nós algo, e o que nós temos feito? Nós escondemos ali. E a nossa desculpa é sempre para alguém, nunca para nós mesmos. Esse servo chega aqui e joga a culpa para o próprio patrão, dizendo: eu sei que o Senhor é duro, por isso eu escondi. E todos nós que desistimos, nós lançamos a culpa para alguém, para uma pessoa, para uma situação. Nunca nós assumimos a nossa própria responsabilidade, dizendo: eu errei,
eu errei, eu tive medo. Mas um dia eu vou ter que apresentar minha mão diante do Senhor. E se Ele depositou isso na sua mão, significa que você tem capacidade para dobrar isso. Não importa o que foi, não importa o que é. Qual é o talento que Deus colocou na sua mão? Qual foi a responsabilidade que Deus depositou na tua mão? Qual foi o ministério que você entregou, devolveu, escondeu, que Deus entregou na tua mão? Qual foi a liderança que Ele entregou na tua mão? O que Ele tem entregue para você? E o que nós temos feito? Eu queria que nessa manhã essa palavra constrangesse o seu coração. Se você escondeu, se você enterrou aquilo que foi depositado na tua mão. A maior honra que pode ter para uma pessoa é quando o Senhor confia algo a ela. Não importa o que é, não importa qual ministério, não importa o que o Senhor entregou na tua mão. Faça bem feito, multiplique. Não olhe para os outros, olhe para o Senhor, olhe para Ele. O foco é o Senhor. E aí? Como que está hoje a sua vida? Se o Senhor chegar hoje e falar assim para nós: e aí? Você vai apresentar para mim a tua mão? Você pode chegar igual esse servo aqui e falar assim: eu tive medo? Eu tenho aprendido algo com o Senhor nesses últimos anos. Ninguém é insubstituível para o Senhor. Mas assim como esse servo que foi depositado na mão dele e ele enterrou, ele passou para o outro. Significa que Deus levanta outras pessoas no nosso lugar para fazer melhor ainda, para mostrar: ninguém é insubstituível. Esse servo infiel, queridos, ele foi designado assim como um mordomo para esse talento. A única coisa que ele precisaria ter feito era multiplicar esse talento, não para ele. Preste atenção que a multiplicação que esses homens fizeram não eram para eles. Era para eles? Não. Era para quem? Para o seu Senhor. Então tudo que eu venho a fazer, eu não tenho que esperar que as pessoas venham e batam palma para mim. Eu não tenho que esperar que as pessoas venham e venham me elogiar. Eu não tenho que esperar que eu venha ter benefício dessa multiplicação. Eu tenho que esperar que com tudo que eu venha a fazer, o meu Senhor venha a ser glorificado. E aí quando ele... Cantamos aqui agora, né? Quer ver só? Presta atenção se eu fosse cantor. Olha só. Sol sustenido. Um dia, qual que é meu tom mesmo? O tom mesmo que você falou? Inventa um aí, bobo, só para dizer que nós sabemos. Tem dó. Se vocês tirarem sarro de mim, eu vou ficar envergonhado, eu vou enterrar meu talento. Aí vocês vão ser culpados. Tá bom? Vamos lá. Que ele cresça. Só as mulheres, vai. A técnica, tá vendo? Que ele apareça. Agora só os tenor. Vendo como é que eu tenho talento? Servo de todos os irmãos, ele cresça. Ajuda nós, tem dó de nós. Que ele sempre venha crescer, queridos, que em tudo que nós venhamos a fazer,
os aplausos venham a ser para Ele. Que em tudo que venhamos a fazer, o nome dEle venha a ser glorificado. Sabe por quê, queridos? Porque depois de tudo ainda nós vamos ser chamados de servos inúteis, porque só fizemos aquilo que foi suposto a nós fazermos. Faça para o Senhor. Quantas pessoas que têm deixado o ministério, têm deixado dons, têm deixado talentos e jogado a culpa para as outras pessoas. Quantas pessoas, queridos, que têm desistido. Coisas maravilhosas que foram depositadas nas mãos. Quantas pessoas que têm enterrado os talentos por questões pessoais, por sonhos pessoais. Tantas coisas para serem conquistadas para o reino. Um dia nós vamos ter que apresentar nossas mãos diante dele. Todos nós. Eu sei que muitos aqui existem talento de trabalho, dons espirituais, administrativo. Tem aqui pessoas que já fizeram trabalhos maravilhosos para o Senhor e esconderam esses talentos que foram depositados. Muitos vieram do Brasil, queridos, e eu escuto muito porque lá no Brasil, porque lá no Brasil, porque lá no Brasil. Ok, e aí, o que adiantou isso? Eu tenho que viver em novidade de vida, em novidade de vida, em novidade de vida. A cada manhã eu tenho que viver em novidade de vida, sabendo o que eu tenho feito para o Senhor. Não é o que eu fiz no passado, queridos. O meu legado que eu vou deixar, ele tem que ser constante para poder, quando eu parar, quando eu aposentar, está chegando o dia, ficou o legado. E nós não temos dado valor naquilo que nós temos. Nós não temos dado valor àquilo que o Senhor tem nos presenteado. Nós sempre queremos mais. Se nós temos uma casa, nós reclamamos, queremos uma casa maior. Se nós temos um carro, nós não queremos, queremos um carro melhor. Nós sempre queremos mais. E nós nunca estamos felizes com o que temos. Nós nunca damos valor àquilo que nós temos. Nós sempre estamos desprezando aquilo que foi dado para nós. E desprezamos porque nós olhamos para aquilo que os outros têm. E esse é um grande perigo. Hoje, eu peço algo para você. Você pare um pouco agora. E observe, pense os talentos que você tem. Primeiro, espirituais, ministeriais. Talentos que você só tem. Porque às vezes tem pessoas que pintam, queridos, que é uma maravilha. Desenho maravilhoso. Tocam instrumentos. Cantam. Dançam. Conseguem interagir com pessoas. Administrativo. Crianças, cuidar de crianças. Que bênção. Jovens. N coisas. E o que você tem feito? Tenho vindo na igreja no domingo para um descarrego e dizer: cumprir minha missão desta semana. Colossenses capítulo 3, verso 23. Colossenses 3, 23. Quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos... Está aqui não. Tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, para quem, queridos? Hello?
Temos alguém aqui? Vocês podem falar comigo? Vou ter que falar em inglês? Quando fizer, faça de todo o coração para o que você tem feito é para o pastor Marcelo? Você está indo para o lado errado. Você está fazendo para que as pessoas aqui batam palma? Você está fazendo errado. Você está fazendo para que as pessoas venham falar, good job? Está errado. E você também está olhando para as críticas das pessoas? Você vai para o mau caminho. Fazei para e não para os. E quantos de vocês desistiram por causa dos homens? Responda para você mesmo. Quantos de vocês desistiram por causa dos homens? E vou repetir, quantos de vocês que estão aqui hoje que desistiram por causa dos homens? Porque o teu coração não estava 100% nele. Porque quando teu coração está 100% nele, meu amigo, I don't care. Porque as críticas vêm e são duras, a gente perde cabelo. Não tem problema, perca um pouquinho de cabelo, mas permaneça. Aonde está o teu coração? Colossenses capítulo 1, verso 10. Para que possais, Colossenses 1:10, por favor. Colossenses, capítulo 1, aqui. A fim de viver de modo digno para o seu inteiro, de quem? De quem que eu tenho que viver de inteiro agrado? Para quem? Para Deus. Fala aí, em toda boa obra significa, queridos, que eu e você temos que frutificar para agradar a Deus. A Ele eu tenho que agradar. E talvez para agradar a Deus eu tenho que desagradar a pessoa que está do teu lado. Quem você tem agradado nesses dias? Frutificando? Estamos frutificando? Multiplicando os talentos? Eu queria que essa palavra entrasse no teu coração, queridos. E você parasse agora e perguntasse para você mesmo: o que eu tenho feito com os talentos que Deus me deu? Você pode perguntar para você? Aí você pode responder: eu não sei pregar, eu não sei dançar, eu não sei cantar, eu não sei administrar. Mas você sabe fazer muita coisa. E você pode fazer. E você deve fazer. Porque foi entregue para você. Para que você possa cantar realmente, para que Ele cresça e eu diminua. Aí o que eu tenho feito no meu trabalho ministerial? O que eu tenho feito na sociedade? O que eu tenho feito na minha vida, dentro da minha casa? O que eu tenho feito com aquilo que foi entregue nas minhas mãos pelo Senhor? O que eu tenho feito com os dons e talentos que o Senhor depositou na minha mão? Se você olhar para as tuas mãos hoje, como que elas estão? Fecha os teus olhos só um pouquinho agora. E com todo o teu coração, veja o que Deus confiou e depositou nas tuas mãos. De coração. A palavra é para toda a igreja. E o que eu tenho feito com esses talentos? Imagine agora você, eu, toda a igreja numa fila, e lá está o Senhor. E nós vamos ter que apresentar as nossas mãos diante dele agora. Como que nós vamos sair dessa fila? Como
ele diz aqui para esse servo, no final: tirai, pois, o talento dele e dá ao que tem 10. Será que ele vai falar isso? E vai dizer para nós assim: servo inútil. Servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Será que nessa fila que nós estamos, nós vamos nos apresentar diante do Senhor, apresentar as nossas mãos, com aquilo que foi confiado a nós, e o que nós vamos ouvir do Senhor é: servo inútil ou servo fiel, porque eu entreguei algo na tua mão e você multiplicou isso, e por você ter multiplicado, eu vou dobrar e vou honrar a tua vida. Como que nós vamos sair dessa fila? Qual é a palavra que o Senhor vai falar para nós? Qual será a palavra? Servo bom e fiel ou inútil? E por favor, não ache que essa palavra é para A, B. Essa palavra é para você e para mim. É para nós. É para mim que tem sido fiel, é para mim que tem sido infiel. É para mim que não tenho multiplicado, eu só estou na metade, eu não tenho que multiplicar aquilo que foi entregue na minha mão. Ministério de Louvor, pode subir, por favor. Corremos o risco de perder aquilo que não usamos para o Senhor. Eu gostaria que nessa manhã você tivesse um coração sincero com o Senhor. Eu gostaria que nessa manhã você pudesse entender a palavra que foi lançada à igreja, e entender da sua responsabilidade, daquilo que o Senhor depositou na tua mão, de poder chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu vou multiplicar o talento que o Senhor entregou na minha mão. Ainda que ao seu olhar, ao seu ver, possa não ser nada, mas é muito perante o Senhor, porque Ele confiou na sua mão. Que nessa manhã venha ser uma manhã na qual você chegue diante do Senhor arrependido e falando: Senhor, daqui para frente a minha vida vai mudar. Daqui para frente, Senhor, eu vou multiplicar o que o Senhor entregou na minha mão, porque um dia eu vou encontrar com o Senhor e eu não quero ouvir do Senhor que eu sou infiel. Eu quero ouvir da tua palavra, Pai: servo bom e fiel. Eu quero ouvir da tua palavra, Senhor: servo bom e